Boa noite, irmãos. Desde já quero agradecer sempre a oportunidade, né? Louvar ao Senhor pela grande beleza que é trazer a palavra do nosso Deus. Irmãos, a gente vê hoje muito nos dias atuais, não só hoje em dia, mas sempre houve uma busca, né? Bastante desenfreada ou bastante corriqueira sobre aquilo que é misterioso. Então, muitas vezes acabamos vendo filmes, séries, livros que normalmente trazem uma pegada, digamos assim, ou algum tipo de viés investigativo, tentando buscar a entender sobre o que é alguma coisa que seja misteriosa, ou aquilo que é o mistério, né? A gente tem filmes, né, desenhos e coisas do tipo, né? Lembrar o Scooby-Doo, né? Coisas do tipo, sempre fala sobre algo que havia um mistério a ser desvendado e coisas do tipo. Mas nas Escrituras nós também vemos, cantamos aqui e vimos também sobre um mistério, o mistério de Deus. E aqui eu quero que a gente venha abrir, aqui continuando a sequência que eu preguei, parei um pouco e voltei a pregar agora, em Efésios capítulo 3, para a gente chegar e debater um pouco, conversar um pouco, expor um pouco do texto sobre o que é o mistério lá em Efésios. Não só isso, mas entender, em contexto como um todo, a apresentação desse mistério em Efésios capítulo 3. Então, assim podemos ler esse texto e compreender melhor aquilo que as Escrituras vêm falando a respeito desse tema. Efésios capítulo 3, versículo 1 em diante, até o versículo 7, diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo a revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi já há pouco, resumidamente, pelo que quando leides, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Aqui nós temos o apóstolo Paulo falando, escrevendo um pouco sobre isso. No versículo 1 e 2 a gente vê um momento propósito ali do apóstolo Paulo apresentar-se como um crente que recebeu e, pela causa desse evangelho, a gente vai ver um pouco sobre isso, está preso. E do versículo 2 ao 6 nós vemos ali não só uma apresentação do mistério de Cristo, talvez esse seja o melhor tema, o mistério de Cristo, e, além disso, ele apresenta o conteúdo desse mistério. E no versículo 7 ele fala um pouco também sobre aquilo que ele foi incumbido, a missão que é dada a todo crente. O apóstolo Paulo recebeu ela, mas todos nós, como crentes em Jesus, também somos chamados, eu creio, a falar desse mistério. Mas vamos por partes. E versículo 2, o apóstolo Paulo falando sobre: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. O apóstolo Paulo fala por esta causa, ele está referindo provavelmente àquilo que ele falou anteriormente, do versículo 11 ao 12 de Efésios capítulo 2. Vamos ver 3 versículos que mostram mais ou menos, resumindo o que a gente leu, e já expus aqui outro momento, de Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 22. Não vou ler todos os versículos, mas quero ler dos versículos 12, 13, 14 e vou botar o 15. E aí depois a gente volta para ver mais algumas coisas, mas esses versículos já apresentam basicamente o que a gente leu nesses textos e expôs num conceito mais geral do tema aqui apresentado. O que é que o versículo 12 diz? Naquele tempo estava sem Cristo, Efésios 2, certo? 2:12. Estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Esse versículo 14 provavelmente seja o cerne de todo o versículo 11 ao 12, ou 11 ao 22.
o 14, né, no caso. E aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, boa parte do que a gente leu no versículo 11 ao 22 fala sobre esse ponto da salvação. A salvação que é dada por meio de Cristo, por meio do sangue de Cristo. Há uma reconciliação. Ele fala de uma reconciliação de forma vertical dos homens com Deus e uma reconciliação de forma horizontal entre gentio e judeu ali. Há uma paz estabelecida e a inimizade que havia é derribada, né? Então ali a inimizade tanto com Deus como uns com os outros acaba sendo apaziguada pelo sangue de Cristo. O apóstolo Paulo está pregando e falando das boas novas. E o apóstolo Paulo tem trabalhado o quê? Que tanto gentil quanto judeu estão unidos nessa nova entidade, neste novo homem, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que ela é fundada, ela é estabelecida, como a gente leu no versículo 15 e 14, que ele fez esse novo homem, essa nova entidade que surge a igreja, ela nasce a partir do sangue de Cristo, da obra expiatória do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que, eu vou comentar um pouco mais na frente, não é estranho a ideia de que há uma igreja no Antigo Testamento. Porque aqui a gente vê o nascimento da igreja em Atos 2, e aqui no versículo de Efésios 2, que a gente acabou de ler, ele fala que essa igreja ela vem por meio do sangue de Cristo, da obra expiatória de Cristo. É no corpo dele que, a partir da obra expiatória, daquilo que ele faz, é que essa nova entidade, esse novo homem, esse corpo surge, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é estranho essa ideia de haver uma igreja no Antigo Testamento, porque ela surge aqui claramente a partir da obra expiatória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos que ela começa ali em Atos 2, né? Mas, voltando para o nosso texto, então o apóstolo Paulo está lembrando, por esta causa, que causa? A causa do Evangelho, a causa dessa reconciliação, essa paz de Cristo, essa paz que Cristo propicia pelo seu sangue, é por meio dele. Então, por esta causa, que eu venho trabalhando com vocês, que eu já expliquei para vocês aqui, é por esta causa que eu estou preso. Lembrando que Efésios é uma das cartas de prisão. O apóstolo Paulo está preso escrevendo Efésios. Então, ele fala que foi preso, ele está preso pela causa desse evangelho, né? Por pregar o evangelho, por viver o evangelho, por estar ali, né? Pregando a Cristo, ele acabou estando em cadeias. Então, o apóstolo Paulo deixa isso, né? Por causa de Cristo e por amor de vós, gentios, ou seja, por amor de vocês. Então, eu estou pregando o evangelho, anunciando as boas novas, estou trabalhando, gastando minha vida para o Senhor. Claro, primeiramente amor a Deus, mas também ele está falando amor aos gentios. Então, fala desse papel de amar esse povo para pregar o evangelho a esse povo ao ponto de ter sofrido cadeias por pregar esse evangelho. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Então, aqui o apóstolo Paulo falando de dispensação da graça, é a administração da graça, com a qual o respeito judeus e gentios será apenas um corpo em Cristo. E ele fala assim, vocês sabem qual é, têm ouvido da administração feita por mim, Paulo, do favor imerecido de Deus. Não é exatamente, e aqui a gente tem que ter cuidado, porque houve uma confusão, e esse é um texto usado muito... É um texto que eu tenho que citar essa confusão, porque ele foi usado por ela há muitos anos atrás, por alguns comentaristas, que entendiam a dispensação da graça como uma relação de que agora existe uma graça de Deus, né, a dispensação da graça nesse período, e a dispensação da lei lá atrás, no Antigo Testamento, não havia graça. Então, deu muita confusão, porque muitas pessoas achavam que estavam dizendo que a salvação na antiga aliança era pela lei, por obras. E somente no Novo Testamento que a salvação é por graça, por favor imerecido. Só que não é verdade. Isso foi um equívoco e um erro muito grave para quem cometeu, né? Porque não existe essa relação de que não havia graça no Antigo Testamento. A graça de Deus permeia todas as Escrituras, do Antigo ao Novo. O Antigo Testamento é inundado da graça de Deus. Quando o homem cai em Gênesis 3, Deus já dá o proto-evangelho, dizendo que da descendência da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Graça. Se não fosse só lei, Deus tinha acabado com o homem ali mesmo. Caiu, Adão pecou, acabou a humanidade, não precisa mais. Pecaram, estão distantes de mim, acabou. Não, Deus foi lá e deu uma ação misericordiosa de graça. Adão não merecia aquilo. Nós que estávamos ali em Adão, nós não merecíamos aquilo. E Deus foi lá e disse para ela, vai vir um que vai pisar a cabeça da serpente. E Deus foi derramando graça. Noé, né? O dilúvio está lá, Deus salvando a família. Abraão chamando aquele homem, Isaac, os patriarcas.
Israel no Egito, povo murmurador, povo que não queria. Deus foi lá e salvou. No deserto, Deus preservou ainda um povo lá, no deserto, mesmo povo pecando, 40 anos perdido. Deus podia ter acabado com tudo ali. Não, mas Deus foi lá, essa geração não vai entrar na terra, não. Mas os filhos vão. Então Deus sempre mostrando graça. Rapaz, é lotado de graça. Juízes, o povo perdido, destruído lá, fazendo tudo. Deus levanta um juiz. Graça. A lei é uma ação da graça de Deus. A lei, ela não tinha um propósito de salvar, porque a lei mostrou o pecado do homem, mostrando que o homem não tinha capacidade de chegar por conta própria a Deus. Mas a graça estava ali permeando a lei, porque a lei é santa, ela mostra um propósito ali, ela mostra o caráter de Deus, mas ao mesmo tempo a lei também propiciou maneiras de o povo se organizar, de o povo ter algum tipo de relação com Deus, de o povo de alguma forma ter suas diretrizes traçadas pela palavra de Deus. Então também era uma ação de graça, não salvava. O homem não tinha capacidade, as obras não salvam, o homem é pecador, precisa do Messias. Por isso que Jesus tem que vir, porque o homem não tinha força para salvar a si próprio. Mas, mesmo assim, a lei mostrou isso. Vocês são pecadores, vocês são maus, vocês não têm condição. Romanos fala isso, a lei é boa, a lei é santa, a lei é justa. Nós somos maus, nós não conseguimos. Mas Cristo, aquele que é perfeito, consegue, cumpriu e realizou aquilo que era necessário. E comprou o povo para si, pelo seu sangue. Então, quando ele fala de dispensação da graça, ele não está falando que só agora a graça. É uma relação muito mais da administração confiada de Deus a Paulo, porque lembrando que dispensação é essa ideia de coinonia, né, de mordomia, ou administração. Essa administração confiada a Paulo, muito mais da ação mesmo administrativa, da graça confiada a Paulo para anunciar a eles. Eu peguei 2 traduções aqui, que talvez dê uma melhorada na compreensão. Essa aqui eu não sei de onde eu peguei. Eu peguei, mas eu não lembro a tradução. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês, pela graça de Deus. Outra tradução um pouco mais contemporânea, mas eu acho que traz um pouco da ideia interessante, que é a NTLH. A NVI também traz um pouco, mas eu peguei essa. Com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Uma relação dizendo assim, Deus me deu essa administração da graça para que eu anuncie a vocês essa verdade. Por que Paulo está dizendo isso? Então, deixando esse contexto bem claro, não existe essa dispensação da graça como só a graça no Novo Testamento e que no Antigo Testamento não havia graça. Isso é loucura. Certo? Biblicamente falando, como eu falei, citei aqui alguns exemplos, a gente vê a Bíblia repleta da graça de Deus, desde quando o homem cai. Graça, 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 até a volta de Jesus aí, a gente vê a graça de Deus inundando, favor imerecido constantemente. Então não existe isso. Então, é importante deixar isso claro, porque foi um texto muito utilizado de forma errônea, né? Então, deixando isso muito claro. Então, alguns chamam de dispensação do período que Deus está administrando esse tempo, né? Alguns chamam de dispensação de Cristo, né? Outros nomes, né? Mas não o termo graça. Enfim. Então, lembrando disso, graça, estatuto novo, quanto no Antigo Testamento. E por que Paulo está dizendo essa administração que foi confiada a ele, né? Tinha ouvido dessa administração feita por Paulo do favor merecido de Deus. Por que Paulo está dizendo isso? Ele está dizendo para aqueles crentes que estão preocupados, provavelmente, devido à sua prisão. Então, provavelmente, esse texto está referindo a isso. Vocês sabem o que foi confiado a mim. Vocês sabem como eu administrei a graça de Deus. Vocês sabem qual é o meu papel. O que é que Deus me confiou. Então, fiquem calmos. Vocês conhecem. Vocês sabem que essa é a minha realidade, a minha vida. É pregar, né, e anunciar e estar envolvido nesse ministério, essa ação administrativa que eu tenho, da graça de Deus que vocês já ouviram. Lembrando que Paulo já passou por Efésios alguns anos atrás. Então, lembrando que eles sabiam que Paulo pregava, sabiam que Deus tinha confiado a Paulo, a função, a ação. Então, vocês sabem disso, então, sabem das minhas prisões, então meio que estavam querendo acalmar esses irmãos, provavelmente esse é o contexto. E aí ele fala no versículo 3 em diante, né? Pois, segundo, lembrando que essa aqui é mais a questão, começa a falar mais um pouco do mistério, ele começa a introduzir o que é o mistério, e lá no versículo 6 ele vai falar o conteúdo desse mistério. E ele vai dizendo no versículo 3 em diante: pois, segundo a revelação, me foi dada conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco.
Alguns acham que é outra carta, tem uns comentários que acham que é outra carta que Paulo escreveu a Efésios, e ele está referindo a essa carta. Não, eu acho que não é. Eu acho que é o que ele acabou de dizer em Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 22. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, pois, segundo uma revelação que foi dada, conforme escrevi há pouco, né, acerca do mistério, né, conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui a esses irmãos que a revelação aqui, que ele foi feito por revelação, é interessante também lembrar que esse mistério, o mistério, quando eu vou chegar nesse ponto, ela é algo que Deus revela mesmo, mas não é uma coisa obscura, distante, mas é algo que Deus deu a conhecer e que estava ali, presente, mas que os homens não conseguiam compreender por conta própria. Não havia investigação humana que pudesse chegar à conclusão desse mistério. É algo que Deus faz por meio do seu Santo Espírito, revelando a eles o que é esse mistério. Estava presente aqui já nos textos bíblicos, na Antiga Aliança, no texto do Antigo Testamento, sim. A gente tanto que faz muitas conexões, né, das ações ali, mas que Deus revela, né, e Deus dá a entender essa compreensão desse mistério. E aqui, quando ele fala que conheceu, alguns debatem muito sobre onde ele conheceu esse mistério. Essa revelação foi feita a ele. Aqui, provavelmente, eu acho que é uma referência a Atos, capítulo 9, versículo 1 em diante, mas especificamente ao versículo 15, onde, ali, quando Deus fala a Ananias para ir, né, onde Paulo está, Saulo ali, que ele é um vaso, instrumento escolhido por Deus para anunciar aos gentios, né, e a Israel e tudo, as verdades de Deus. Então, pode também ser relacionado a isso, ou o período que ele passou ali, quando a gente vê Gálatas, né, que ele fica um tempo ali nos locais, e aí Deus vai revelando a ele algumas coisas, mas eu entendo que pode ser Atos 9, é totalmente plausível essa revelação que ele recebeu. E ele continua dizendo que conheceu isso, o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento, a minha compreensão do mistério de Cristo. E ele continua, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então é algo que estava ali, oculto em Deus. A gente vai ver isso também no versículo 9, que ele fala, né? Ele fala no versículo 9, pula aí para o versículo 9, diz assim: manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, boa parte daquilo que eles não compreendiam, foi ocultado de outras gerações, mas agora foi revelado no Espírito. Então a gente entende tudo isso, que não é uma coisa misteriosa que só alguns podem compreender. Paulo vai deixar isso mais claro no versículo 7 que a gente vai ler, que ele vai anunciar esse mistério aos povos. Paulo vai percorrer, fazendo que todos possam compreender qual é esse mistério. E não é uma coisa que muitas vezes era acontecia nas religiões de mistério, que era uma seita, né? Um grupo religioso estranho ali dos gregos, e ficava em várias regiões, e que havia um mistério que era uma coisa só para os iniciados, só para os líderes e tal, uma coisa muito estranha, que tinha várias coisas místicas entre os que eles faziam. Aqui Paulo está dando uma compreensão totalmente contrária àquilo. O mistério que eu estou anunciando, ele não é uma coisa que só alguns podem saber, mas é uma realidade que todos devem saber. E é algo que eu estou explicando, anunciando, não é uma coisa escondida, mas é uma coisa a ser anunciada, proclamada, conhecida de todos, para que todos compreendam qual é o mistério de Cristo. Então o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. E quando ele fala no Espírito, novamente, essa ideia de que nenhuma investigação humana poderia chegar nessa conclusão, a não ser que o Espírito revelasse. E aí no versículo 6, o conteúdo do mistério é anunciado. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aqui nós temos o conteúdo do mistério. Finalmente chegamos. E aí eu quero trabalhar um pouco sobre essa ideia desse mistério. Eu quero que a gente vá para outro texto. O texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 25 e diante. Colossenses é um texto muito parecido em termos e ideias. A linguagem é muito semelhante à de Efésios. E até também uma das cartas de prisão, escrita provavelmente próxima de Efésios, foram escritas de forma próximas. Então, muita coisa que às vezes não é que tudo é igual, né, porque eram dois públicos diferentes. Paulo tinha algumas ideias diferentes de anunciar a cada público, né, alguns aspectos diferentes. Mas em ambos, Paulo fala do mistério. E aparece algumas vezes em Colossenses,
E ele diz assim, em Colossenses 1, você vai ver até que a linguagem do versículo 25 ao 27, que eu vou ler aqui, Colossenses 1, 25 ao 27, ela é bem semelhante em algumas coisas que a gente leu aqui em Efésios 3. Diz assim, Colossenses 1, versículo 25 em diante. Do qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Olha só, parecido com o que a gente leu, né? Ou seja, o mistério, né? A dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, né? O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Olha só. Ao quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Foi a música aqui, né? Eu creio que ela foi a base para o louvor que cantamos hoje aqui. Então, aqui, Cristo em vós é esperança da glória. No capítulo 2 de Colossenses, vai para o capítulo 2, versículo 2, diz assim: para que o coração deles seja confortados, vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo. Mistério, Cristo. Colossenses 4:3 diz assim. Colossenses 4:3 diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Mistério de Cristo. Mesma relação do mistério lá, né, de Efésios, que é o mistério de Cristo. Então, aí você pergunta, Bruno, mas como assim? Tá? O mistério de Cristo. E aqui parece que fala de outra coisa distinta. Paulo está se contradizendo, alguma coisa assim e tal. Não. É porque todas as partes que nós vemos do mistério, Cristo em vós, a esperança da glória, que é Cristo, né? E outro texto também muito conhecido lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7 em diante, ele fala sobre o mistério da sabedoria de Deus, que ele fala que é o poder de Deus, que é, ele vai dizendo resumidamente ali em 1 Coríntios 2 em diante, até no capítulo 1 e 2, né? Ele vai dizer que o mistério é Cristo crucificado, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, boa parte daquilo que nós vemos do mistério aponta para um aspecto de salvação, de redenção. E o texto que eu deixei por último, propósito, que eu acho que esse texto aqui talvez seja o versículo-chave para mim, na minha percepção, quando eu estou lendo toda a epístola, daquilo que a gente entende de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, também cita o mistério. De forma mais geral, mas eu entendo que aqui, como eu preguei já nesse texto, eu tento que esse versículo talvez seja o versículo-chave de todo o livro. Ele diz assim, versículo 9 e 10 de Efésios capítulo 1. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Essa ação geral, ou maior do mistério, como eu falei há pouco, né, sobre a ideia do mistério de Cristo, eu comentei nesse primeiro versículo aqui que ele está falando de uma coisa muito mais abrangente. E aqui é um aspecto que eu também citei na primeira pregação, de um já ainda não. Ele fala disso, a gente vai ver que já começa um cumprimento parcial dessa realidade de convergir tudo em Cristo, em um único cabeça, onde tudo se harmoniza, onde tudo se reconcilia. Lembrando o texto de Romanos, por exemplo, que fala que a criação geme com gemidos, né, inexpressivos, aguardando a redenção dos filhos, né? Até a criação aguarda a vinda de Jesus para que tudo seja restaurado, reconciliado, né? Tudo seja redimido na segunda vinda de Jesus. Aqui ele está falando isso, desse cabeça, unir tudo sobre esse cabeça Jesus, sobre, debaixo da autoridade dele, do poder dele, e tudo se convergir nele. Ele está na autoridade de tudo ali, né? No sentido de tudo estar ligado a ele, estar de acordo com a sua obediência e tudo mais. A gente hoje vive num mundo caído que não obedece nosso Senhor. A criação ainda está em sua decomposição devido ao pecado, né? E tudo mais. Mas nós já temos a igreja que foi redimida e está ligada a esse capítulo, essa cabeça, que no final do capítulo 1 vai dizer que Jesus é o cabeça, né? E a igreja está ligada a esse cabeça. Então a igreja já começa a se convergir e ser o cumprimento inicial já
né, esse cumprimento já que nós presenciamos, estamos participando aqui, dessa realidade de convergir tudo em Jesus. E a igreja já começa a experimentar isso e ser o começo disso tudo, mostrando que tudo está convergindo, e ali a igreja apresenta isso. E aí nós vemos um pouco mais na frente, no capítulo 3, que nós estamos lendo, que essa realidade da igreja é e faz parte desse mistério. E ela é esse mistério. O mistério que Paulo está dizendo aqui é muito claro. É que gentio e judeu estão sendo co-herdeiros, co-participantes, ligados, salvos no mesmo corpo, a igreja. Eles estão agora sendo ligados a ele, e não contradiz o que a gente leu em Colossenses. Pelo contrário, é só um aspecto diferente do apóstolo Paulo de falar a mesma realidade. Cristo em nós, a esperança da glória. Por quê? Porque somos redimidos em Cristo. Por isso que ele fala no versículo 6, a saber que gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, em Cristo, ligados a esse cabeça, Jesus, ligados a ele, eu e você temos acesso ao Pai. Eu e você conseguimos agora chegar até Deus. E eu e você temos paz com Deus, como diz um pouco antes no capítulo 2. E essa realidade toda presente nesses textos aponta, mostrando que o mistério é essa grandeza de que judeu e gentios estão sendo salvos no mesmo corpo por meio e em Cristo. Por meio de Cristo e em Cristo. Então, Colossenses está falando também dessa realidade da salvação. Vocês estão o quê? Cristo em vós, a esperança da glória. Que esperança é essa? É da redenção, é de estar um dia na glória. A redenção final, né? Já somos redimidos, mas a redenção final, isso é Cristo em vós. É porque vocês têm Ele, é a esperança. Vocês agora podem olhar para o futuro, saber quando morrer, quando estiverem indo para o luto, estaremos com o nosso Senhor, estaremos com Ele, somos redimidos, salvos. No dia que Jesus voltar, seremos ressuscitados, se nós não passarmos pelo arrebatamento. Mas se morrermos, nós teremos o corpo transformado, como diz lá em 1 Tessalonicenses. E assim, encontraremos com o nosso Senhor nos ares. Essa esperança é redenção. Fala de redenção. 1 Coríntios, como eu falei, Cristo, ele fala, né? A sabedoria de Deus, Cristo crucificado, é o poder para todo aquele que nele crê. A salvação, né? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ou seja, mais uma vez, salvação dos crentes, salvação desse povo. E aqui esse texto está lembrando isso, o mistério é esse, não contradiz Colossenses. É só um aspecto diferente. Cristo é a fonte desse mistério. Cristo é ele que dá a base, a alicerce, sustenta. Ele é a fonte disso, ele que está salvando, é por meio dele que a igreja existe, como a gente leu agora. Como é que a igreja apareceu? Foi por meio do sangue de Cristo. É nele, essa junção, e isso também é aquilo que estava oculto. Vários textos do Antigo Testamento falam também nos Salmos, por exemplo, muitas vezes, que haveria povos de todas as nações vindo adorar o Senhor, né? Nações vindo glorificar a Deus, né? Isso não era estranho nos Salmos, né? Você, como é que pode? Estava oculto, salvação de crente, judeu, gentil, mas o que não estava lá era que estaria tudo no mesmo corpo, nessa mesma entidade, a igreja, com participantes da mesma promessa. Isso era diferente. Porque muitas vezes o gentil, quando se convertia no Antigo Testamento, ele tinha que passar por rituais, e ainda assim era o prosélito, era outro grupo, tentando, né, parecer mais próximo do judeu. Agora, na nova aliança, o gentil não precisa estar se circuncidando, passar por ritos. Ele agora é povo de Deus, ligado a esse cabeça Jesus, co-participante, direito às mesmas promessas que os judeus. Mas lembrando, vou jogar num ponto up aqui, né, um parêntese aqui que eu tenho que dar para relação a isso. Mas, lembrando desse mistério, ele fala dessa salvação de judeu e gentil nesse mesmo corpo, a igreja, essa entidade, como eu falei agora há pouco, que não está no Antigo Testamento, ela surge, como a gente lê no capítulo 2, versículo 14 e 15, novamente no 14 aqui, quando a gente fala, né? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio da inimizade. Ele fez um. Abolindo a sua carne, a lei dos mandamentos, de forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Onde é que foi feito isso? No corpo dele. No seu sacrifício, na sua cruz, naquilo que ele faz por meio do seu sangue. É por meio do sangue de Cristo que há a paz, é por meio do sangue de Cristo que há essa criação desse novo homem. Por isso que é estranho, novamente, essa ideia de uma igreja no Antigo Testamento. Essa também dá uma ideia estranha de dizer que a igreja é o novo Israel,
como se a igreja fosse apenas uma continuação de Israel, devido a que ele está dizendo que ela é uma entidade nova, não necessariamente uma coisa melhorada, transformada, mas uma coisa nova, que foi criada por Cristo. Isso dá uma ideia de uma identidade distinta de Israel. Israel era a nação do Antigo Testamento, e agora nós temos a igreja, povo do Novo Testamento. Uma outra realidade também que tem que ser lembrada é que promessas ele está falando aqui. As promessas que são reafirmadas no Novo Testamento. Então aqui eu não creio que há promessas da terra, por exemplo. Como se a igreja vai herdar agora a terra. Não, isso ainda vai ser cumprido para a nação de Israel, quando a gente vê em Apocalipse, nos períodos futuros. Assim aprova Deus na sua eleição instrumental para a nação de Israel. Mas aqui, falando da igreja, ele está falando daquilo que é reafirmado no Novo Testamento, essas promessas que são reafirmadas no Novo Testamento, a igreja vai fazer parte, ela vai estar nessa mesma aliança, com a ideia do Espírito habitando no povo de Deus. Nós temos o Espírito, a igreja inaugura assim, com o Espírito Santo descendo sobre os crentes, e ali já é uma participação da nova aliança, que a igreja está sendo participante dessa promessa também do Espírito Santo em todo crente em Jesus, né? A gente lê no capítulo 1, foi selado pelo Espírito da promessa. Isso já é uma promessa clara, é um dos exemplos que eu estou citando. Há outras também sendo reafirmadas no Novo Testamento, e estas são para a igreja, e a igreja desfruta delas. Outras que não são reafirmadas, como o exemplo que eu acabei de falar, a ideia da terra, não faz parte de uma promessa para a igreja ser participante, porque não é, né, participante como Israel será, enfim, no futuro, em relação ao milênio, que a gente já trabalhou isso algumas vezes. Mas a igreja, povo de Deus, ela é gentios e judeus salvos nesse mesmo corpo, nessa mesma entidade, e assim essa igreja redimida, que tem paz com Deus, que foi reconciliada com o seu Senhor Jesus Cristo, ela tem os mesmos direitos, ela faz parte das mesmas promessas que foi feita e estão reafirmadas no Novo Testamento. Não há um grau menor de amor, não há um grau menor de interação. A igreja é o povo de Deus. Deus ama a igreja incondicionalmente. Ela não é menos preciosa, ela não é menos valiosa, ela tem o seu grau de importância como povo de Deus. É povo de Deus? Acabou. A igreja é povo de Deus. Certo? Isso também é bom enfatizar, porque alguns grupos pensam que, não, aquele grupo tinha mais privilégios. Não. A igreja é povo de Deus e assim também desfruta das bênçãos de Deus. Certo? Isso não anula, como eu falei, como eu preguei em Efésios 2 também, não anula os planos de Deus para um futuro, lá em Apocalipse, lá no milênio, para a nação de Israel, que Deus vai tratar no futuro, né, como a gente leu também muito forte em Romanos capítulo 11. É um texto muito forte sobre Deus ainda vai tratar com a nação de Israel no futuro. Mas não vou entrar porque meu tempo não permite, né, entrando nesses pontos mais detalhados. Mas voltando a essa ideia do mistério. E aqui nós entendemos que aqui quando Paulo fala, ele está falando relacionado a essa salvação, essa conversão. O apóstolo Paulo, depois de destrinchar esse conteúdo, quais alertas nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos aprender desse mistério? E por último, claro, vou encerrar antes desses alertas, é o versículo 7, que diz assim: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. O apóstolo Paulo diz: eu sou ministro do Evangelho, sou ministro da graça de Deus. O apóstolo está dizendo, mas não por minha própria força, meu próprio braço. Foi Deus que me chamou. É Deus que, essa força que opera em mim, é Ele que me chama para esse ministério. E é Ele que me concede força, capacitação, Ele que opera em mim, para que assim eu possa agir conforme o dom que Deus tem me chamado, essa verdade do Evangelho de Deus. O mistério é essa boa nova, ela faz parte dessa junção. Paulo está dizendo que vai anunciar isso aos povos. O que Paulo está anunciando a esses crentes? O que Paulo está anunciando aos perdidos? É que agora eles têm uma forma, um meio de reconciliação com o Pai. E isso é muito importante. E eles tendo essa reconciliação, que é por meio de Cristo, que faz a paz, que dá a paz, que é só por meio de Jesus. Não só gentil, mas também judeu. Não há outro meio de salvação, só há um caminho de salvação: Jesus Cristo. Por isso que Israel vai ser tratado de novo, que ela precisa se render a Jesus e tudo mais lá em Apocalipse, como é falado muitas vezes. Eles precisam dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, lembrando dessas realidades, mostrando que essa reconciliação é feita
por meio do sangue de Cristo, da obra expiatória de Cristo, nós temos que lembrar sempre, constantemente, para que essa realidade do Evangelho, desse mistério, a qual nós fazemos parte como igreja do Senhor Jesus Cristo, co-participantes do mesmo povo, herdeiros das promessas. Efésios 2, eu sempre gosto desse texto quando eu estou lembrando desses versículos. Versículo 12, que a gente acabou de ler. Versículo 11 e 12, não, versículo 12. Naquele tempo, estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Assim éramos nós, sem Cristo. Quando ele fala distante da comunidade de Israel, é porque Israel era o povo que tinha mais contato, né, com os profetas, com a lei, com tudo. Então, distante da comunidade de Israel, logo muitas vezes era distante também da lei, da palavra de Deus, dos profetas de Deus, da mensagem do Messias que viria. Então, distante de Israel era distante dessas bênçãos. Então, distante da mensagem, do conteúdo, da ação do Deus de Israel, que mandava profetas, juízes. Então, distante de tudo isso. Vocês estavam distantes da ação de Deus, vocês estavam distantes da revelação de Deus, porque Deus revelava coisas, né? A Israel, a lei foi uma revelação de Deus e outras coisas mais. Então, distantes disso, distantes também, estavam sem Cristo, perdidos, separados da comunidade, como eu li, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a condição de cada um de nós sem Cristo. Primeiro é sem Cristo, que é o pior, né? Que já começa, ele fala sem Cristo, ponto, perdidos. Aí ele vai detalhando esse perdido, né? Distante da ação, da revelação de Deus, distante de tudo isso, sem esperança, estranho às alianças da promessa, sem Deus. Vocês estão perdidos. Mas, versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, é nele, essa ligação, é ligando ele ao cabeça, vocês estão ligados a ele. Vós, que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, do qual se fez um, e tendo derribado a parede de separação, que estava no meio à inimizade. Cristo é a nossa paz. O mistério, essa reconciliação, essa salvação de gentios e judeus do mesmo corpo, só é possível por causa de Jesus Cristo. É o sangue dele, é a obra expiatória dele, é a sua morte e ressurreição. É tudo isso. É por causa disso que eu e você podemos hoje estar aqui adorando, reconhecendo o senhorio de Cristo sobre nossas vidas. É isso que temos que anunciar aos perdidos, como o apóstolo Paulo foi chamado muito bem, para ser ministro dessa graça, anunciar aos povos, vocês têm um caminho, vocês têm um meio de salvação. Não só os gentios, ele também, o principal público de Paulo é os gentios. Mas quando a gente vê Atos 9:15, também fala a nação de Israel lá. Porque Paulo também prega, se lê Atos, Paulo prega a nação de Israel, tanto que é o público que muitas vezes dá mais trabalho, né? O povo mais revoltado, muitas vezes, é a nação de Israel. Então, quando Paulo pregava, o pessoal fazia jejum para matar ele. Paulo ia nas sinagogas, debatia, né, nos sábados e tudo mais. Mas Paulo está anunciando a verdade de Deus, chamando esses povos ao arrependimento. Jesus é o caminho, Jesus é o meio. O mistério está aí, vocês estão sendo salvos, incorporados a esse mesmo corpo, essa nova entidade que é a igreja de Jesus. E assim vocês podem caminhar. Vocês são reconciliados com Deus e uns com os outros. A reconciliação que Jesus nos faz é tanto vertical quanto horizontal, já falei isso antes. O mistério mostra isso. É em Cristo, por meio do Evangelho, que gentios e judeus estão sendo participantes das mesmas promessas. Essa nova entidade, a igreja, surge aí. E é isso que o apóstolo Paulo está usando como base para que um pouco depois ele vai falar uma outra realidade. Para que esses crentes, que eu creio que provavelmente é esse propósito da carta, já falei isso também outras vezes, por isso que eu não repito tanto, é que 1, 2 e 3, Paulo destrincha toda uma doutrina e teologia, para no capítulo 4, 5 e 6 aplicar isso. E no capítulo 3, na verdade no capítulo 4, Paulo vai dizer assim, isto, versículo 17, 4:17, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Versículo 19, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que quando ao trato passado vós despojeis do velho homem, que
que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedência da verdade. Essa base toda da salvação, lembrando eles que foram reconciliados. Deus chamou eles das trevas para a luz. No começo do capítulo 1, né, vocês estavam mortos, mas Deus vos deu vida em Cristo Jesus. No capítulo 1 também, ele fala isso, que fomos eleitos para a santidade, para sermos santos e irrepreensíveis no amado. Lá no capítulo 1 ele diz isso também. Essas realidades sendo apresentadas, parece que ele vai afunilando e detalhando cada vez mais sobre a obra da redenção, para que esses crentes compreendam que eles agora são a igreja, esse povo redimido por meio de Cristo, para que eles andem em novidade de vida, para que eles lembrem quem os chamou, da onde eles foram tirados, como foi a sua salvação, quão grandiosa obra foi a salvação para cada um de nós em Cristo Jesus, o que foi feito, esse mistério, que Ele é a fonte, que Ele é a esperança da glória. E isso faça com que esses crentes percebam e não queiram mais comandar em obscuridade, em pecado, em impureza, em ganância, em torpe concupiscência, para que eles andem em santidade. No versículo 25 do capítulo 4, ele vai dizer parecido isso. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E assim ele continua, uma santidade bem na prática. Não façam isso, faça aquilo, não faça isso, faça aquilo. Para que esses crentes, sabendo que são igreja, para que eles compreendam a grandeza da salvação que foi operada em cada um de nós, que o mistério que ele assim revela, apresenta, dessa coparticipação, dessa salvação em Cristo, possa fazer com que cada crente compreenda e ame o Senhor Jesus Cristo, ame essa obra e possa viver em santidade e possa aprender que deve viver em santidade. Não existe crente meio santo ou crente na verdade existe crente sempre buscando santidade, mas existe crente, como posso dizer, que meio procura a santidade, ou crente que meio quer ser santo. Não, o crente ele quer ser santo. Ele pode lutar com seus pecados, ter suas batalhas diárias, perder, ganhar um dia ou outro, mas ele quer ser santo, porque ele foi eleito para isso. Ele foi chamado por Deus para isso. Ele foi salvo para ser santo e irrepreensível no amado. Não existe assim, rapaz, eu não quero ser muito crente não quero ser muito santo não. Não existe isso. Fomos chamados para ser santos. Deus nos elegeu, nos chamou para ser santos. É para não viver no pecado. É para lutar com o pecado e com a nossa velha natureza, diariamente, para agradar e ser formados à imagem de Cristo Jesus. É isso que nós estamos caminhando, para ter Cristo formado em nós. Para cada dia mais eu me parecer mais com Jesus, ser mais parecido com o meu mestre. E isso se dá porque nós somos salvos e reconciliados. Essa beleza dessa salvação deve tocar cada crente diariamente. Quando nós estivermos esfriando na fé, não querendo vir para a igreja, achando que ler Bíblia é besteira, achando que orar é coisa de gente sem tempo. Ler Bíblia, rapaz, falando nisso, ler Bíblia, eu não falei para o pastor, eu me lembrei agora. Eu imprimi os planos de leitura anual da Bíblia, está lá na pontinha aqui. Se a gente acabar, eu imprimo mais, está lá. Eu imprimi no ano novo, aí esqueci de comentar, e não falei no aviso, mas falei agora de Bíblia, eu lembrei. Então está lá, plano de leitura anual da Bíblia. Você lê a sua Bíblia o ano todo, está ali, sua meta, todo dia ler o seu versículo, seu capítulo, meditar, fazer seu devocional. Porque eu e você fomos salvos por Cristo Jesus, ligados a esse cabeça. Eu e você agora fazemos parte do corpo de Cristo, que lá em Efésios capítulo 5, um pouco mais na frente, quando fala muito de casamento, vai falar sobre isso, ligados a esse cabeça. Né? Ele é o cabeça, ele é o noivo, e aí a igreja ligada ali, alicerçada. É por isso que nós estamos aqui. A minha mente tem que mudar, eu tenho que agir de forma diferente, eu tenho que ler mais minha Bíblia, eu tenho que anunciar as verdades desse Deus, eu tenho que cumprir o mandato dele, eu tenho que ir e anunciar a verdade de Deus aos povos, porque ele me redimiu. Eu estava em uma condição de morte e ele me trouxe vida, eu fui reconciliado, e o mistério é este, que agora em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, eu e você temos paz com Deus, fomos reconciliados um com o outro e somos participantes desse mesmo corpo, essa mesma entidade, igreja, um corpo só, gentio e judeu, ligados, e assim coparticipantes das mesmas promessas. Mesmas promessas. Isso é dádiva, isso é uma graça inestimável. A graça já é um favor imerecido inestimável, né? Então, só enfatizando mais isso.
Lembre-se disso. É isso que temos que lembrar. Paulo se torna ministro dessa verdade. E assim, ele ensina esses crentes que por meio dessas verdades, e ele vai falar um pouco depois na oração dele, no mesmo capítulo 3, que eu vou chegar lá, mas quero só lembrar para já fazer uma aplicação aqui, que ele fala isso no versículo 15 e em diante. De quem toma o nome toda a família, todo no céu, como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda e sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de que podereis compreender, como todos os santos, qual a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, porque sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que a gente possa compreender, irmãos, qual a grandeza desse amor. E aqui nessa obra, a gente possa meditar e ver quão grande amor foi esse depositado para salvar tão terrível pecadores como nós. E a você que não tem Jesus, e a você que não creu em Cristo, essas verdades aqui não são para você. Você está perdido, você está longe de Deus. Você é aquele do versículo 12 de Efésios capítulo 2. Sem Cristo, sem esperança, sem Deus. Essa é a sua realidade. Eu chamo você, como o apóstolo Paulo chamou tantos outros, a se arrepender e crer em Cristo, para que você possa ser também coparticipantes das promessas de Deus em Cristo Jesus. É só nele que você terá esse acesso. É só você crendo e se arrependendo de seus pecados. Se você não faz isso, infelizmente, o seu destino é a condenação eterna. Que Deus possa ter misericórdia de você e que você possa compreender e crer nessas verdades para também ser participantes, junto com gentios e judeus, dessa bênção que todos nós como igreja somos, participantes da família de Deus, como também diz no capítulo 2, que é uma bênção inimaginável. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor possa nos fazer cada dia mais aprender de Ti. Que possamos lembrar, Senhor, constantemente da salvação que há em Cristo Jesus. Que esse mistério, outrora oculto, e cremos que talvez uma das grandes verdades aqui apresentadas, desse evangelho da salvação, com certeza a pessoa de Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, as boas novas é nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, por tudo isso, pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu evangelho, que cada um aqui, Pai, possa ser edificado pelas Tuas Escrituras, e entendendo, compreendendo corretamente o mistério, assim como o apóstolo Paulo teve aparentemente essa objetivo ali em Efésios para fortalecer a igreja, que a igreja pudesse amadurecer mais, viver em santidade, nós também aqui podemos amar mais o Senhor, querer mais ler Bíblia, querer orar mais, querer viver mais em santidade para a glória do Teu nome. Que o Senhor possa nos abençoar, Pai, também assim, aprendendo as verdades bíblicas corretas e assim vivendo de acordo com o Teu propósito, compreendendo o amor, a profundidade, a grandeza do Teu grande amor. E aqueles que não Te conhecem, Senhor, mas que ouviram o Teu evangelho, as boas novas, que em Cristo nós somos reconciliados contigo, que o homem sem Deus está sem esperança e longe das alianças, perdido, que ele possa se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo, e assim também ser parte da família de Deus, ser co-participantes das promessas, ser igreja, ser nossa nova entidade, fazer parte dela. Isso só se dá por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que ele possa se arrepender e crer em Ti, Senhor, para a glória do Teu nome somente. Muito obrigado por tudo. Abençoa cada um irmão que veio, a nossa igreja, que possamos sempre crescer em fidelidade à Tua palavra, glorificando o Teu nome. Que possamos sempre agir de acordo com a santidade bíblica e amando sempre o Teu evangelho e assim vivendo para Ti. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. É assim que eu oro e te agradeço. Amém, Senhor.